Vamos na aula de hoje falar sobre o ohmímetro, ou seja, o nosso voltímetro, porém na configuração aqui ajustada para medir resistências. Então nós vamos ter que trabalhar nessa faixa aqui, conectando as nossas ondas de prova, lembra, esse no comum e essa outra nessa posição aqui de ohm. Pronto, e aqui nós vamos colocar entre esses dois terminais o resistor. Então vamos ver algumas propriedades interessantes, ou alguns cuidados que devem ser tomados para a gente usar um ohmímetro. Então vou deixar ele aqui um pouquinho de lado, já vou voltar a ele. Então vamos imaginar que eu tenho um circuito corrente contínua mesmo, onde eu tenho um resistor aqui e outro resistor aqui. Circuito bem simples. Dois resistores em paralelo, um em série. Bom, primeira coisa, se eu quero medir a resistência de um desses resistores, qualquer um deles, a primeira coisa a fazer é desconectar a fonte. Então eu tenho que desenergizar o sistema, eu tenho que tirar a energia, eu tenho que desligar a fonte e também, se tiver algum capacitor aqui no circuito, esperar ou descarregar os capacitores, porque senão essa energia que está aqui na fonte ou no capacitor pode afetar a eletrônica ou o circuito do teu multímetro, do teu ohmímetro. E essa interferência tanto pode alterar o valor quanto pode danificar o equipamento. Segundo cuidado importante é desconectar o resistor. Então, se eu quero medir esse resistor aqui, por exemplo, se eu meço entre esse terminal e esse terminal, o que eu estou medindo aqui são esses dois em paralelo. Então eu preciso desconectar esse resistor e medi-lo isoladamente. Então o primeiro cuidado é desligar a fonte, o segundo é evitar essa bobeira. Você pode, às vezes, ao medir num circuito, estar medindo não essa resistência, mas a equivalente de todo o circuito. Então desenergiza e também desconecta. Um terceiro cuidado importante com o ohmímetro é, de certa forma, zerar ou verificar o zero. Zerar o ohmímetro significa garantir que a resistência aqui das pontas de prova são desprezíveis. Então, como é que a gente faz? Basta encostar uma ponta na outra e observar se a gente tem um zero. Bom, isso é muito comum acontecer nas escalas aqui maiores, 2 MΩ, 200K, mas quando eu vou baixando aqui para escalas menores, aqui continua zero, e olha aqui quando eu coloco de 200 ohms. Quando eu ponho 200 ohms, aparece aí 0,1, ou seja, já começa a não estar tão zerado assim o meu ohmímetro. Então, um procedimento interessante é, em especial quando você usa aqui nas escalas, nas faixas mais baixas, bota os dois cabos curtos e observar qual que é o valor mostrado ali no medidor. Então esses 0,3 ohms devem ser descontados do valor que você vai medir quando usar um resistor. Esse procedimento, inclusive, ele é comentado aqui no manual de instrução. Olha só, o famoso manual de instrução. Comenta aqui, olha, na faixa de 200 ohms, curto-circuite as pontas de prova e o valor mostrado deve ser subtraído das leituras das medidas, para você ter uma melhor exatidão, não precisão. Ok? Então esse é um procedimento importante para poder. Depois, uma vez que você já zerou tudo, escolheu a faixa, basta agora medir. E o resistor não tem polaridade, tanto faz você medi-lo assim ou assim. Tá? Então não muda nada isso aqui. Bom, vamos ver então alguma questão sobre a qualidade da medição. Relembrando que o nosso manual tem lá, naquela norma IEC 485, tá, da Comissão Eletrotécnica Internacional, que especifica a qualidade aí da medição dessa forma aqui, com uma certa porcentagem mais uma certa quantidade que depende da resolução.
Vamos fazer um exemplo para a gente poder brincar com isso. Então vamos supor que eu for fazer uma medição, eu vou usar uma faixa aí de medição de 20 kΩ. Tá, então seria, por exemplo, essa faixa aqui, 20 kΩ. Tá? E nessa faixa, se eu pegar o manual, ele me fala que em 20 kΩ eu vou ter um valor aí mais ou menos 0,8% mais 5D, onde esse D vale, olha, vale aqui 10 ohms. Como eu vou medir em quiloohm, eu vou escrever isso aqui como 0,010 kΩ. Então vamos calcular alguns exemplos do que dá. Então suponha que o meu valor medido seja 15 kΩ. Quanto que isso é eu tenho aqui de exatidão nesse valor? Então, trabalhando em quiloohm, eu tenho 0,8% de 15, então isso aqui vai dar 0,120 mais 5 vezes a minha resolução, então mais 0,050. Então isso aqui me leva a 15 mais ou menos 0,170. Lembra em quiloohm, que eu vou aproximar para 2 significativos, porque o primeiro aqui é 1, e eu posso escrever 15 mais ou menos 0,17 kΩ. Vamos para um segundo exemplo. Vamos manter a mesma faixa de 20 kΩ, a mesma especificação, porém, vamos supor que agora a medida foi de 5 kΩ. Então, isso aqui seria mais ou menos 0,8% de 5, então 0,040, mais aqueles 5 vezes a resolução, continua sendo 0,050. Então, eu posso escrever agora 5 mais ou menos 0,09 kΩ. Mais um exemplo, suponha que eu medir agora 1 kΩ. Tá? Então o que vai acontecer? 1 kΩ corresponderia aqui mais ou menos 0,08 mais 0,050. Então eu poderia escrever 1 mais ou menos 0,058, que eu vou expressar como 1 mais ou menos 0,06 kΩ, com 1 significativo. Muito bem. E por fim, um outro caso, mas vamos supor que eu usei na mesma faixa de 20 kΩ um valor muito baixo, de 150 ohms. Então, nesse caso, eu teria aqui 0,8% de 150 ohms, então vai dar 1,2, então vamos trabalhar em ohm agora, tá? 1,2, desculpe, aquela 1,2, mais o segundo termo, que é 50 ohms. Tá, então isso aqui vai dar 150 mais ou menos 51,2 ohms, que eu vou escrever como 150 mais ou menos 51, opa, ainda continua com 2 significativos, então eu vou escrever para ficar mais elegante, 15 mais ou menos 5 vezes 10 ohms. Ah, agora tá bonito. Com 1 significativo, com potência de 10 e aqui escala 1. Vamos observar o seguinte agora. Vamos calcular as incertezas relativas percentuais. Como calcula isso? Então aqui, ó, é o 0,17 dividido por 15 vezes 100. E nesse primeiro exemplo, isso aqui vai dar em torno de 1%. Nesse segundo caso, 0,09 dividido por 5 vezes 100, que vai dar 1,8%. Legal. Aqui, quando eu meço 1 kΩ numa faixa de 20 kΩ, isso aqui então vai dar 0,06 por 1 vezes 100,
isso aqui vai dar então 6%. E nesse último caso aqui, olha só que desastre. Se eu faço 5 por 15 vezes 100, isso aqui vai dar cerca aí de 33%. Ou seja, se a faixa é 20 kΩ, eu não devo medir um valor muito menor, da ordem aqui de 150 ohms, de 0,15 kΩ. Tá? É bom medir valores próximos dos 20 kΩ. Se eu quisesse medir 150 ohms, o que eu faria? Eu deveria ter jogado aqui para a escala de 200. O mesmo 1 kΩ, poderia colocar na escala de 2000. Então, com isso, eu consigo uma qualidade melhor na minha medição.